Graça e paz, meus amados. Como estão? Mais uma vez, estamos aqui trazendo uma palavra, uma mensagem para vocês. E eu gostaria de continuar dando uma mensagem acerca daquilo que nós tratamos aqui no grupo, que é sobre família, sobre os relacionamentos. E eu queria que vocês meditassem nisso que nós vamos agora tratar. Vai ser rápido, mas é extremamente importante. Tem uma coisa que eu tenho uma alegria muito grande, na verdade, é que quando eu vejo todos vocês aqui reunidos, diversas vezes, principalmente todos os sábados, o meu coração ele se enche de alegria. Eu fico extremamente satisfeito, porque eu vejo a espontaneidade, a simplicidade, o carinho, a amizade, o amor e o respeito, que são algumas características que vocês nesse grupo têm, e que é uma das características mais importantes que a Igreja do Senhor tem que alcançar. A despeito de todas as diferenças e pensamentos próprios de cada um de vocês, temos buscado objetivos comuns em nossas vidas. E se tem algo que eu percebo nitidamente para aqueles que estão na caminhada, para aqueles que estão no dia a dia, semana após semana junto conosco, eu tenho percebido é o amadurecimento que vocês têm alcançado durante esta caminhada. E aí, ao amadurecerem, através da edificação da palavra de Deus, todos se tornam sábios, e a construção e a manutenção de suas vidas familiares e pessoais, elas se tornam diferentes. E na nossa igreja, no nosso grupo, o nosso grupo é uma grande família. Eu tenho percebido isso. E qual seria uma palavra que eu poderia transmitir hoje para vocês, que pudesse continuar dentro do tema de família, que é o que eu insisto ainda para que a gente possa conversar? Porque família, apesar de diversos estágios envolvidos, eu sei que vocês têm a preocupação no fundo de fazer tudo aquilo que é certo. Uns querem, já estão pensando em construir, outros querem reformar as suas, outros querem manter, melhorar o nível de relacionamento que há em suas casas. Mas todos têm uma convicção: família é um projeto de Deus. E que projeto é esse? Como surgiu esse projeto? É exatamente a palavra que eu gostaria de transmitir para os amados irmãos. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 6 a 9. Diz assim: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amados irmãos, meus queridos, falar sobre família, falar sobre esse tema é algo que é extremamente rico. É algo sem fim praticamente. Temos a nossa, queremos construir uma, vivemos numa outra bem maior. Para muitos, eu sei que é um tema enfadonho, para muitos é um tema repetitivo, mas quando vemos o comportamento que a sociedade está, que a sociedade em que vivemos ela se encontra, verificamos que muita gente faltou nessa aula. Família é projeto de Deus para o ser humano. E é dentro da família que muitas das necessidades deste ser humano são satisfeitas. É dentro da família que ali se encontra a resposta para todos os anseios, desejos de companheirismo, desejos de amor, desejos de satisfação, desejos de realização, necessidades de proteção, segurança, carinho, afeto, maturidade, crescimento, enfim, necessidades físicas, emocionais, psicológicas, ali no seio da família em que isso tudo é satisfeito, em que tudo aquilo ali é suprido. Algumas vezes, quando eu faço minhas viagens a trabalho, onde se passa alguns dias fora de casa, é muito bom para renovar a mente, visitar, conhecer novos lugares, trabalho. Mas, amados irmãos, particularmente falando, todas as vezes que eu retorno para casa, a alegria de encontrar o meu lar, minha família, esperando por mim, isso não tem preço. Agora, uma coisa precisa também ser dita. Quando essas bases
elas são negligenciadas. As bases do bom ensino familiar são negligenciadas. Quando as bases da palavra de Deus elas não são tratadas de maneira como deveriam ser, o que é que acontece? Dentro do lar e fora dele também. Ódio, violência, egoísmo, frustração, decepção, destruição, morte. E quando Deus criou o homem lá atrás e viu que não era bom que esse homem estivesse só, naquele momento uma realidade do ser humano estava sendo providenciada por Deus. A necessidade de estar num bom relacionamento. Porque quando Deus disse, olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, far-lhe-ei uma auxiliar que lhe seja por idônea, que ele seja ali ao seu lado, para que esteja ali ajudando na sua vida, na sua construção, e que ambos ali possam se tornar um através de sua família. E ao criar a mulher, Deus estabelece exatamente esse princípio para a convivência. Portanto, repito na palavra, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Essa relação de ser somente uma única carne, isso se dá exatamente pelo princípio do casamento. E essa unidade tem por objetivo buscar viver em amor, em companheirismo, em cumplicidade, com objetivos comuns, com crescimento mútuo, com respeito, com suporte, buscando exatamente satisfazer a necessidade de um ao outro. Sabe, queridos, família é um lugar onde posso estar chovendo no molhado. Família é um lugar onde deve reinar a paz, o amor e o respeito. Pelo menos deveria ser assim. Mas há uma pequena variável, que da mesma forma que entrou na vida do homem, ele também se instalou na vida daquilo que o homem constituiu como sendo família. E vocês sabem que é exatamente o pecado. Surgido mediante a fraqueza do homem exercer a obediência a Deus, e dentro dessa realidade, em qualquer estágio que esteja esse ser humano, qualquer estado que ele esteja, como marido, como mulher ou como filho, ele está sujeito aos efeitos danosos, perniciosos que o pecado tem. Sua intromissão leva o indivíduo, seja ele qual for, ao afastamento de Deus. Consequentemente, ao se afastar de Deus, leva também o afastamento harmônico que deve existir uns com os outros dentro de casa. Marido com mulher, pai com mãe, mãe com pai, avó com neto, neto com avó, sobrinho, filhos, enfim, quem quer que seja dentro da família, quando a harmonia do amor que o Senhor instituiu está atrapalhada, está afastado por conta do pecado, os relacionamentos interiores também ficam prejudicados. E se o pecado é quem permeia esse relacionamento, imagina o que é que pode surgir dessa família quando o pecado está lá dentro. Por causa do pecado, o desejo da satisfação pessoal, o desejo de satisfazer a inclinação da carne, muitos relacionamentos começam a ruir e se descaracterizam como sendo projetos de Deus. No entanto, amados irmãos, o que eu acho lindo dizer é que sempre existe um mais. Sempre existe uma parada que Deus dá, um freio de arrumação. E é exatamente dentro desse mais que o próprio Deus, vendo o mal chamado pecado e o que ele causa no homem, o próprio Deus encarregou-se de providenciar a solução. Temos aqui ensinado, temos aqui falado diversas vezes. Os mais antigos já sabem o quanto eu sou repetitivo, os mais novos estão começando a compreender essa verdade, e essa verdade continuará sendo dita. Deus enviou o seu Filho, a fim de que através do seu sacrifício expiatório, através do seu sacrifício substitutivo, ele viesse a resgatar todos aqueles que nele creem. Um sacrifício que decretou a vitória sobre o pecado e sobre o preço que o pecado cobra. Que todos sabem que nós já falamos. Qual é o preço que o pecado cobra? Que é a morte. Dentro dessa realidade que eu vejo aqui, quando vocês se reúnem, dentro dessa realidade que eu vejo na nossa igreja, é que há um reconhecimento de que Deus, o Senhor, Ele deseja reconstruir os relacionamentos de uma maneira séria, de uma maneira saudável, resgatando em nós
o seu projeto. Portanto, queridos, para que esses nossos relacionamentos familiares, atuais e futuros, os das suas famílias de origem e as famílias que vocês constituirão, possam dar certo e serem fortalecidos, eu só vejo três coisas. Eu vejo três coisas que devemos fazer. E é exatamente os três conselhos que eu poderia dar a cada um de vocês nesse dia. Primeiro, continue buscando a construir um relacionamento pautado na palavra de Deus. Não é à toa que a Bíblia deixa bastante claro, e nós podemos ver isso lá no Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o caminho. Fizemos certa vez aqui uma dinâmica em que eu coloquei uma venda nos olhos de alguns jovens. E depois, apontando um certo local, olha, ali na frente tem uma porta, vocês podem ir até aquela porta, mas só que antes disso, eu coloquei vários obstáculos. E disse lá, olha, tem vários obstáculos na frente de vocês aí. Vamos só fazer uma dinâmica aqui. Se vocês ao caminharem baterem nesses obstáculos, vocês já perderam suas vidas. Agora sigam adiante, vocês já sabem qual é a porta. Vá lá, eu já mostrei onde é a porta. Sigam, vá. Os poucos que estavam tentando não conseguiram. E eu perguntei depois a alguém, quando essa dinâmica ela encerrou, o que foi que estava sentindo no coração. Alguém chegou para mim e disse que estava se sentindo extremamente frustrado. Sabe, com constrangimento terrível, porque não sabia exatamente o que fazer, porque não sabia para onde ir. Só há um jeito, amados. É saber caminhar quando a palavra de Deus está iluminando o nosso caminho. E essa palavra, quando ilumina, ela vem e tira a venda dos nossos olhos. E aí sim, quando a gente está na nossa caminhada de vida, a gente consegue ver vários obstáculos, várias tentações, vários percalços, vários abismos, várias coisas ruins. E aí, mas com a mente clara, com a mente sem as vendas nos nossos olhos, a gente consegue se desviar das tentações, se desviar do mal e chegar exatamente no destino ao qual nós temos como objetivo. E esse é o primeiro ponto. O segundo seria buscar sempre ao Senhor através de orações por vocês e pelos outros. Não adianta achar que é tanto conhecimento acumulado, seja no meio acadêmico, seja no meio religioso. Não adianta achar que é pelo poder de persuasão, formação de palavra que cada um tem, ou mesmo pela conta gorda, pelo patrimônio que acumulou. Não, de forma alguma, não é isso que vai se achegar ao Senhor. Diz o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que significa isso, amados? É a nossa total dependência de Deus. Não é confiar em nós ou confiar naquilo que temos ou que somos, é confiar tão somente em Deus. E aí a gente só tem essa confiança, como eu conversando com um jovem essa semana, como se estreitar e como você ter, a pergunta dele, eu não consigo ter um descansar, eu sinto que eu estou falhando porque eu não consigo descansar naquilo que Deus tem dado, e há um medo, há um receio. E aí foi quando eu disse, olha, só há um jeito, é quando a gente estreita o relacionamento com Deus. E é através da oração, através de um bate-papo direto, uma ligação direta, telefone vermelho, ligando direto para o Senhor, através de nossas orações, através de uma conversa íntima de relacionamento com Deus, que a gente consegue descansar, porque a gente passa a confiar nele. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Não te apoies no teu próprio conhecimento. Não ache que o seu conhecimento é suficiente para que você alcance aquilo que precisa. Somente o Senhor pode te dar isso. Por fim, em terceiro lugar, tão importante quanto a busca pela palavra e pela oração, é a obediência naquilo que Deus tem estabelecido para cada um. Depois de buscarmos a direção do Senhor na sua palavra, e aguardarmos a sua resposta às nossas orações, nós precisamos obedecer à sua vontade. 1 Samuel 15:22, a Bíblia Viva diz assim, Samuel respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar.
Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiro. O que a palavra de Deus está dizendo é que muitos se achegavam ao Senhor para oferecer seus sacrifícios. E dentro das suas ofertas de sacrifício era pedir perdão pelos comportamentos errados. Dentro das suas ofertas queriam ser aceitos pelo Senhor. Mas a palavra vem dizer aqui, mas muito mais do que oferta de gorduras, de carneiros, ou do que é que seja, o que Deus está dizendo, o que Deus está querendo é que eu, você ou qualquer um ofereça-se a Ele em obediência, uma vida santa, uma vida reta, uma vida digna de ser seguida. Deus está querendo, olha, eu não quero que você se sacrifique, eu quero que você me obedeça. Eu não quero que você ofereça para mim mais nada de sacrifício, eu quero que você me obedeça. Ao me obedecer, você estará trazendo para si exatamente a minha aceitação. E aí isso, amados irmãos, na vida individual, na vida coletiva, seja na sociedade, seja na família, seja no nível profissional, aonde quer que nós estejamos, se nós tivermos esses 3 passos, 3, na nossa mente, guiando o nosso dia, andaremos muito bem. Buscar a Deus na sua palavra em primeiro lugar, manter íntima relação de intimidade e conversa através de oração. Mas depois de ter aprendido a palavra e ouvido as respostas, obedecer ao que está sendo dito. Assim, para construir uma boa família, para construir uma boa sociedade, para termos uma igreja forte, é necessário agir assim. Portanto, eu queria deixar uma pergunta para uma discussão entre vocês em casa, ou no grupo mesmo que vocês tiverem aí, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ou qualquer forma que vocês estejam conversando. Eu queria lançar uma discussão e eu queria que vocês discutissem entre vocês para construir um relacionamento e, consequentemente, como construir um relacionamento, como construir um relacionamento e, consequentemente, uma família segundo o projeto de Deus. Deus os abençoe, meus queridos. Um beijo no coração. E que tenham hoje um sábado primoroso, um domingo, amanhã, um dia do Senhor, também na sua presença. E que Deus ricamente dê as respostas que vocês anseiam. Paz seja com cada um, em nome de Jesus.